Desde a divisão do Império Romano em 330 por Constantino, se formaram dois polos, o Ocidente e o Oriente. Com o passar dos séculos, esses polos foram se solidificando e ficando cada vez mais independentes. Não havia mais consenso entre as duas partes, e nesse momento essa realidade já tinha chegado à igreja também. As diferenças foram se tornando cada vez mais evidentes e a igreja se via à beira de um colapso. Após o período estudado na semana passada, o Papa Romano foi ganhando cada vez mais autoridade. O Ocidente, então, era praticamente controlado pelo Papa de Roma. O Papa reivindicava poder não somente espiritual, mas também temporal. Na Igreja do Oriente, o cenário era bem diferente desse. O imperador praticamente mandava na igreja. Segundo Keynes, os imperadores eram quase papas no Oriente e os papas eram quase imperadores no Ocidente. Como pudemos observar, a igreja nem o Estado tinha uma área certa de atuação. Isso causou muitos conflitos. Com relação à teologia e à doutrina, o Ocidente se preocupava com áreas mais práticas e administrativas. O Oriente se interessava por soluções mais filosóficas aos problemas teológicos. No Oriente, para os cargos abaixo de bispo, era possível que os ministros constituíssem família e se casassem. No Ocidente, isso não era aceitável, visto que eles entendiam que o ministro devia ocupar-se somente com as coisas de Deus. No Ocidente, os ministros podiam raspar a barba. Já no Oriente, os ministros eram obrigados a mantê-la. No Ocidente, o idioma em que a missa era celebrada era o latim, enquanto no Oriente, o idioma utilizado era o grego. Questões teológicas quanto ao credo de Nicéia, a procedência do Espírito Santo, utilização de imagens e esculturas e a data da celebração da Páscoa contribuíram ainda mais para o conflito. Em 1054, a Igreja do Oriente condenou a Igreja do Ocidente pelo uso de pão não levedado na Eucaristia. O Papa Leão IX enviou um cardeal ao Oriente com a intenção de resolver o conflito, mas a questão ficou ainda mais acentuada. No dia 16 de julho de 1054, os romanos pregaram na Catedral de Santa Sofia, que ficava em Constantinopla, um decreto de excomunhão da Igreja Oriental e de seus adeptos. Da mesma forma, o patriarca da Igreja Oriental teve a Igreja Romana como anátema, e assim se deu o primeiro cisma da Igreja.